Eu queria que você fosse para o Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21. Aqui o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos, exclusivamente aos seus discípulos. Por que eu quero dizer exclusivamente aos seus discípulos? Porque discípulos Jesus tinha 12, no qual um o traiu. Então ele tinha praticamente 11. Mas multidão ele chegou a alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas aqui ele está se direcionando a discípulos. O discípulo é aquele que na sua origem significa aprendiz. Um discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. A multidão não se comportava como discípulo. A multidão corria atrás de benefícios. A multidão corria atrás do pão, do peixe. A multidão corria atrás de ver coisas, de ser espectador de coisas que aconteciam onde Jesus estava. Os discípulos eram chamados para lugares onde se compartilhava segredos. Os discípulos eram chamados para lugares onde se falava de coisas da relação íntima com o Pai. E essa situação, Jesus fala aos seus discípulos dizendo: paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Então, aqui o Senhor está dizendo assim: olha, eu estou agora dizendo que vocês vão ter que assumir a mesma missão que o Pai me deu. Eu agora vou declarar que vocês terão que dar seguimento a ela. Assim como o Pai me enviou, eu agora estou dizendo: vocês vão. Vocês deem seguimento. Quando percebemos, se a gente for pensar, como o Pai enviou Jesus a essa terra, e a gente correlacionar que é a mesma maneira que também nós fomos gerados, e eu quero fazer essa correlação, nós vamos entender que da mesma forma que Deus enviou Jesus a essa terra, é a maneira como nós fomos gerados para dar continuidade. Para que a gente entenda que a mesma forma que Deus fez para trazer Jesus à terra, é a mesma forma que Deus fez com que você nascesse no novo nascimento para viver o propósito. E aí já quero trazer uma situação extremamente importante. Ninguém vive propósito se não passar por novo nascimento. Ninguém vive propósito se não passar por novo nascimento. Como Jesus, entendemos pelo Evangelho de João, no seu capítulo 1, que Jesus já existia desde a formação do mundo. Jesus já existia desde a formação do mundo. Diz lá, no princípio era o verbo. Em algumas versões diz, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio de sua palavra. Todas as coisas veio existir por causa de sua palavra. Jesus já existia antes de nascer da Virgem Maria. Ele era a palavra. Aliás, ele é a palavra. Mas quando ele veio para cá, para cumprir-se o que estava escrito pelos profetas, ele veio
através do anúncio de um anjo a uma agraciada. Um anjo trouxe uma palavra para uma mulher, dizendo: bem-aventurada és tu, Maria. O Senhor achou graça diante de ti e gerarás o Filho de Deus. O poder do Espírito Santo te envolverá e você gerará o Filho de Deus. Então, quando o anjo traz isso, a palavra de Deus entra como promessa, embebida pelo Espírito, e Maria fica envolvida pelo Espírito e gera a gestação do Filho de Deus. Sim? Entenderam? A palavra e o Espírito fez com que Jesus entrasse a essa terra. Porque era necessário que ele viesse a essa terra como homem. Da mesma forma que Deus me enviou, ou seja, pelo Espírito e pela palavra, quem não nascer do Espírito e quem não nascer da água, e a água também é referenciado no Evangelho de João, vós sois limpos pela água, que é a palavra. Além da água simbolizar o Espírito. Da mesma forma que Deus me enviou, Jesus está dizendo para você, Ju, Jesus está dizendo para você, Lúcia, eu envio vocês. Ou seja, pela porta do novo nascimento, nascendo da minha palavra e nascendo do meu Espírito, eu agora inicio um grande propósito para a sua história. Eu agora vou iniciar um propósito para a sua história, Luiz Carlos. Porque a minha palavra, mais o meu Espírito, fez com que você nascesse de novo. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu agora vou enviar a vocês. Já entendemos que, resumidamente, porque eu quero falar sobre propósito, não sobre esse início do novo nascimento, já entendemos que como Jesus veio, através do Espírito e da palavra, você também só pode começar uma caminhada com Deus se você tiver um encontro com a palavra. Então você não tem que encontrar uma placa de igreja, você não tem que encontrar uma doutrina de homens, você não tem que encontrar uma regras humanas, você não tem que encontrar um desenho na sua cabeça do que você acha ser certo e selecionar o Deus que você entende que é o teu Deus. Você precisa ter um encontro com o que a palavra de Deus diz, que ela é digna de toda aceitação, e com a pessoa do Espírito Santo, que é a representação de Deus aqui na terra. Não tem outra maneira. Para viver propósito, eu preciso passar por esse princípio, ter um encontro com o que a Bíblia diz. Nós estamos estudando isso na célula. A Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Ou seja, a palavra é o norte da nossa história. O que nela está escrito é inquestionável. Porque ela é a própria pessoa de Jesus. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Ele está dizendo assim, agora, assim como eu vir fazer uma missão nessa terra, a mesma missão que o Pai me desenhou, que o meu Pai me deu como propósito, eu quero dizer para vocês que eu também estou transferindo para vocês agora essa missão. Versículo seguinte, depois nós vamos voltar nele. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois de anunciar que, olha, eu estou dizendo que vocês viverão uma missão semelhante à minha, e talvez isso nos assusta, ele nos traz uma palavra dizendo, mas eu quero te dar uma ferramenta, uma pessoa que vai te capacitar para isso. Ele diz, soprando sobre eles, receba o Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, não vai ser na sua força,
não vai ser na sua inteligência, não vai ser no seu raciocínio lógico, não vai ser na sua matemática, não vai ser na sua profissão, não vai ser na sua construção terrena, mas você vai precisar da pessoa do meu Espírito. Aí entendemos que para viver a nosso propósito, nós precisamos estar com o guarda-chuva chamado Espírito Santo. Nós precisamos estar bem claro que nós somos a morada de Deus e o levamos aonde quer que a gente pise, ande, fale ou esteja. Nós levamos o Espírito Santo. Mas que missão é essa? O que o meu Senhor veio fazer aqui, que Ele fez tantas coisas aqui nessa terra. A Bíblia está cheia de relatos de milagres de Jesus, de ensinos de Jesus, mas de maneira muito resumida, Jesus lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, Ele nos traz isso. Ele diz assim: foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar em que estava escrito. Ele está lendo Isaías 61. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos estavam com os olhos fitos nele, e começou a dizer-lhe, Jesus volta a palavra e diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ponto. Vamos lá. Jesus está numa reunião, num culto daquela época, foi-lhe dada a oportunidade. E ele lê Isaías 61 e ele traz uma profecia do profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor estaria sobre uma pessoa, e esta pessoa iria fazer coisas por causa do Espírito do Senhor. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me levou, me ungiu para pregar as boas novas, para proclamar a liberdade aos cativos ou presos, para curar as vistas aos cegos, para proclamar um ano aceitável do Senhor. Todos ficaram olhando, conheciam aquelas escrituras, porque ela era do Antigo Testamento. Ele volta e senta-se. Todos estavam curiosos do que ele iria. De repente, ele anuncia: hoje, esta palavra se cumpriu. Eu sou este a quem Isaías está referenciando. Eu sou este a quem Isaías está declarando, profetizando. Eu sou aquele que é ungido pelo Espírito de Deus. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que vim para proclamar uma boa notícia. Eu sou aquele que vim colocar em liberdade os que estão cativos, curar a vista aos cegos, desfazer cativeiros de oprimidos. E eu sou aquele que vou proclamar um ano aceitável. E quando vemos a vida de Jesus, ele de fato, ele tem todas as atitudes do que ele declarou no cumprimento dessa escritura do pergaminho de Isaías. Se você ler Mateus 9, versículo 35, nós vamos ver a prática de Jesus disso que ele está dizendo que ele é o cumprimento. Mateus 9, 35 diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças.
E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A gente vê o evangelho de Mateus dizendo que Jesus fazia o que ele estava dizendo que ele era o cumprimento. Jesus estava andando nas cidades, passando nas sinagogas, ensinando o povo, proclamando o evangelho, a boa notícia do reino, curando enfermos, libertando pessoas, e ele ia fazendo isso. Quando lemos em Atos capítulo 10, versículo 38, quando a família de Cornélio foi visitada pelo Espírito Santo, olha a conclusão que eles chegam, quando eles ficam assustados do que estava acontecendo na família de Cornélio. Eles dizem sobre Jesus: vocês não sabem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, a vivência do dia a dia de Jesus, a missão dele era proclamar o evangelho, era sim libertar oprimidos, era sim curar enfermos, dar vista aos cegos, e a gente vai entender que é mais do que o cego físico, mas é trazer à luz o entendimento do que está no coração das pessoas de treva, trazendo a luz da glória de Deus, e ele estava proclamando um ano de cumprimento da palavra do Senhor, um ano aceitável. Jesus tinha essa missão, ele veio para isso, ele sabia que ele tinha esse propósito. Ele conhecia esse propósito. Ele sabia que isto era o que Deus esperava dele. Pregar o evangelho, proclamar a liberdade aos cativos, recuperar a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando olhamos para essa missão de Jesus, nós entendemos que nós fomos em um determinado momento da nossa vida, se não fomos, seremos impactados por esse papel de Jesus. Em um determinado momento da nossa vida, alguém veio e nos deu uma boa notícia, porque o evangelho é a boa notícia de Deus para o homem. Aliás, ele é mais do que uma boa notícia. Romanos 1,16 diz que ele é um poder. O evangelho é o poder que salva o perdido. Em algum momento nós vivíamos cativos, oprimidos, e o Senhor nos libertou. Tem nos libertado. Em algum momento, nós já víamos uma cegueira espiritual diante de alguma circunstância, e o Senhor abriu os nossos olhos, revelando a sua glória, e nos levou a conhecer coisas do coração de Deus. Mas agora chegou um outro momento, que eu quero lembrar lá do João capítulo 20. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou selecionando você, Gustavo, você, Kátia, você, Robson, para que dê continuidade no que eu vim fazer. Agora chegou um outro momento. Da mesma forma que eu te alcancei, eu agora quero que você vá e alcance. Este é o propósito. O propósito é este. Nenhum outro propósito se equivale a este. Quando falamos de alicerce, nós estamos falando disso. O propósito não é o Fernando ser enfermeiro e viver uma vida profissional. Isso contribui para o propósito supremo de Deus. Mas Deus não me fez para o meu certificado ou título. É mais do que isso. Porque se não entendermos isso, nós seremos pessoas que, em determinado momento da nossa caminhada, nós falaremos assim: eu não tenho sentido, eu não sei por que eu estou aqui, eu não entendi por que Deus me mandou. Então hoje você tem que estar claro que você mesmo, é com você, tá? Você, Tânia, você, Vanessa, você, Viviane, você, Luiz Carlos, você, Denise. Eu te dou uma missão, Jesus está dizendo. Eu te chamei. Eu te dou uma missão para pregar o evangelho, para libertar os oprimidos. Eu estou te chamando para dar vista aos cegos. Eu estou te chamando para proclamar o ano aceitável do nosso Senhor.
Isso é nossa missão. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu agora dou a vocês, transfiro para vocês a mesma missão que eu recebi de meu Pai. Responsabilidade enorme. Nos sentimos talvez muito pequeninos diante disso, não é verdade? Por isso que ele disse para os discípulos: receba o Espírito Santo. Porque eu não espero que você, Fernando, tenha competência humana para dar conta disso. Eu não espero que você tenha raciocínio humano para dar conta disso. Eu não espero que sua força atinja essa expectativa. Por isso, eu vou dar a você o meu Espírito. Mas eu quero te trazer que, de repente, nós pensamos, quando olhamos para essa missão, numa amplitude enorme. Talvez a gente assuste dizendo assim: nossa, Deus deve estar querendo me chamar para as missões. Amém. Se te chamar, diga sim. Mas eu quero te dizer que o primeiro componente é dentro de sua casa. Se você viver a missão de dentro de sua casa, de proclamar o Evangelho, de libertar cativos, de curar oprimidos, de dar vista aos cegos, de proclamar o ano aceitável do nosso Deus, ali você vai estar atingindo uma grande missão que Deus te colocou. E aí os outros contextos. Uma transferência de missão. Jesus sabia muito bem do seu chamado. Chamado. Diga assim: chamado. É, glória. Pois é, você tem. Você tem. Você é um chamado. Você tem um chamado. Deus te chamou. Eu? Sim, você. Não. Chamado é para outro. Não, você tem um chamado. O chamado, ele é divino. Mas a resposta é do comissionado. O chamado vem de Deus, mas quem responde o chamado é o homem. Deus tem um chamado. E eu quero te dizer que você não tem que se preocupar em dar nome para ele. Eu já te dei 5 esferas que você tem um chamado para fazer numa missão extraordinária. Alguns Deus vai chamar para ser mestre, outros pastores, outros apóstolos, outros evangelistas. Não importa qual é o título. Nós temos um chamado para o reino de Deus. João 7, 23. Eu acho, que minha letrinha aqui não tá muito boa. E o meu óculos está no banco lá, tentando ler as coisas. Aqui. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou em alta voz: vocês me conhecem e sabem de onde sou? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Versículo 29. Eu, porém, o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Jesus tinha clareza. Ele não tinha crise de identidade. Ele dizia: eu sei que Deus me enviou. E a gente tem que entender que chamado não necessariamente tem a ver com vida estar aqui no púlpito. Você pode viver e deve viver o seu chamado dentro da sala de aula, dentro do seu trabalho, lá na cozinha, lá na empresa, lá na indústria. Você vai viver o seu chamado, porque o seu chamado vai trazer muito claro o porquê que você está ali. Porquê que Deus te colocou ali. Jesus tinha claro o seu chamado. João 5, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, ele tinha claro a sua missão. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
O Senhor trabalha. O Senhor trabalhava enquanto estava aqui. Ele, eu sei por minha missão eu tenho que proclamar o evangelho, eu tenho muitos cativos, muitos oprimidos para libertar. E quando sabemos também, Jesus tinha muito claro o seu destino. João 8, versículo 14. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. O que eu quero dizer para você é que Jesus tinha muito claro qual era o seu chamado, qual era a sua missão, da onde ele veio e para onde ele iria. E aí eu quero dizer, será que eu e você temos clareza nisso? Será que nós temos clareza? Porque se não tivermos, talvez a gente se cansa por drenar a nossa energia em situações que não é a que Deus espera de nós. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de uma missionária que ela vive uma estafa e ela chega para Deus assim em oração e fala. E ela dá testemunho, ela fala assim: eu estou em 9 grupos de trabalho do teu reino. Ela falou para Deus. E aí ela fala com Deus, e Deus falou assim: mas eu não te mandei você entrar nos 9. Eu não mandei você entrar nos 9. Você está envolvida com a minha obra, mas deixando a minha pessoa. E repreendeu ela. E dos 9 ela subtraiu para 2. O chamado não é ativismo. O chamado não é ativismo. O chamado, ele independe da congregação estar junto. Você vive o seu chamado onde você está. Você vive o seu chamado no contexto onde você trabalha, onde você convive com a sua família. Jesus sabia muito bem qual era o seu chamado, qual era a sua missão, qual era o seu destino, qual era a sua origem. E nós precisamos entender isso também. Afinal de contas, os chamados nós entendemos é para quem? Faz assim, ó. É para você, meu querido. O chamado é para você. O chamado é para você. Não, Deus me chamou para assistir. Não. Esse não existe. Deus não te chamou para assistir. A Bíblia diz que tem que pôr a mão no arado, porque quem põe a mão no arado e tira, não é digno de mim. Isso é sério, gente. Ele está dizendo, quem comigo não ajunta, quem disse isso? Quem comigo não ajunta, não, fala para a tua alma revoltar dentro de você agora, que agora vai dar uma mexida. Quem comigo não ajunta, Jesus disse isso, ele falou, ou comigo você vai junto, ou eu espalho. É ele que está dizendo, quem comigo não ajunta, se espalha. Olha, então assim, não é um peso, é um privilégio. Chamada é um privilégio. Saber que Deus olhou para nós e está confiando algo dele para nós. Seja lá na indústria, seja lá na loja, seja lá dentro do ministério, seja lá na contabilidade, seja lá na advocacia, seja lá na saúde, Deus me entregou algo, porque nós temos que entender que muitas das vezes o Senhor vai inspirar, muitas das vezes, a nossa profissão para viver grandes chamados de Deus. E a gente vai entender que Deus levantou professores nas escolas, enfermeiros nos hospitais, médicos, fisioterapeutas, advogados, políticos, levantados por Deus para trazer o seu reino naquele componente. A gente precisa entender e parar de mistificar que chamado é abrir só a porta da igreja e falar algo para uma congregação. Também. Mas vai além. Vai além. O chamado vem de Deus, o cumprimento vem de nós.
Eu precisei, Deus, eu quero viver. Outra pessoa que tinha muito claro o seu chamado, João Batista. Abre João capítulo 1 para você ver. O João Batista, no João, primeiro capítulo, versículo 6, fala o seguinte: surgiu um homem enviado por quem? Chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, ou seja, ele veio com um objetivo. Ele veio para ser uma testemunha, para testificar a luz. A fim de que, por meio dele, ou seja, tem um propósito na existência dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. João Batista, aqui nós temos um exemplo de um homem que tinha um chamado. Ele veio com um objetivo. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele veio com a pregação do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Que reino era esse que estava chegando? O Messias estava chegando. O reino empoderado. João Batista tinha clareza no seu chamado. O apóstolo Paulo também era um homem que tinha clareza no seu chamado. E eu quero que você reflita e busque, não só a reflexão, mas eu quero que você busque. Qual é o seu chamado? O que Deus espera de você nesse contexto que Ele está te colocando? Não quero que você procure nome. Eu quero que você pense assim: o que o meu coração queima em fazer? O que meu coração traz alegria em fazer? O que meu coração traz alegria em poder estar executando? Isso caracteriza o seu chamado. E de modo geral, já quero te dizer, Mateus 28, eu já vou te dar atividades para você desenvolver. Olha só, Mateus 28, versículo 18. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo assim: eu sou a autoridade suprema no céu, eu sou a autoridade suprema aqui na terra. Não existe nada que possa questionar a minha autoridade, nem em céu, nem em terra. Em lugar nenhum, eu sou a autoridade suprema. E ele diz: por ser a autoridade suprema, portanto, vão, façam multidões, façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Ele está dizendo assim, olha, está dizendo isso para diáconos? Ele diz: diáconos, eu envio vocês, pastores. Ele está dizendo isso para todos. Ele está dizendo: ide, proclame o Evangelho, batize pessoas, ensine pessoas o Evangelho, a boa notícia, e eu vou estar com você. Você não vai estar sozinho, não. Eu vou estar com você, Cleide, porque toda a autoridade foi me dada. Marcos 16 diz o seguinte, versículo 15, Marcos 16, 15. Vão pelo mundo, pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre nos doentes e eles serão curados. Ele está dizendo assim: olha, ide, vão, e que os meus sinais te acompanhem.
por causa do meu nome, vão, preguem o evangelho. Vão, expulsem demônios. Vão, falem novas línguas. Ensine pessoas. E se beber alguma coisa mortífera, eu estou te garantindo, não vai te fazer dano nenhum. Se tentar encantamento contra você, não irá prosperar sobre a sua casa. Mas vai na tua missão, segue na tua missão, e eu estarei com você. Transferência de missão. Transferência de missão. Atos 1:8. Como isso tudo é possível? Só passando por isso, ó. Receberão o poder do Espírito sobre vós. E para quê? Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo assim, no cumprimento de Pentecostes, ele diz assim, olha, você, igreja, precisa ser equipada por um poder para dar continuidade no que eu tenho para vocês. Você entende que o Senhor está dizendo, eu sou a autoridade suprema e eu estou delegando à minha igreja que ela siga o meu propósito, mas eu estou equipando ela para viver o meu propósito? Quando nós entendermos esse propósito, nós vamos atender, Luiz Carlos, lá na mesa da psicologia, de uma maneira diferente, porque você entende que você está ali para dar vista a cegos. Quando você toca, Mari, no atendimento de um paciente em ventilação mecânica, você sabe que você está ali, porque você foi colocada para trazer reino. Quando, Gu, você estiver dentro de uma sala de aula, trazendo um ensino, você sabe que você vai estar ali, como representante do reino. Chamado é onde o guarda está, né, guarda? Chamado é onde você está inserido, em qualquer atividade. Quem te formou, te capacitou, é o Senhor. Seja, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Viva o seu propósito. Agora eu quero falar fora do microfone. Viva o seu propósito. E pare de cobrar o propósito do outro. Viva o seu propósito. Pare de cobrar o propósito do outro. Cada um responderá diante de Deus pela sua missão. O que eu quero te dizer é que nós somos uma igreja viva. A igreja do Senhor é viva. O Senhor quer libertar pessoas que estão oprimidas. Lá na onde você está, Lu, aonde você está, Ju, o Senhor quer usar você para libertar pessoas, para dar vista a cegos, para proclamar uma boa notícia. O Senhor quer fazer isso. Quando entendemos que temos essa comissão, que temos esse chamado, a nossa vida começa a dizer, eu sei porque Deus me colocou aqui. Eu quero fazer uma situação que eu vivi essa semana. E eu vejo como que Deus assim nos conduz assim, um simples. Eu estava, como frequentemente eu chego, a maioria do meu período eu fico ali na direção mesmo com as questões, mas de repente eu sentei na minha sala, e falei assim, nossa, eu vou passar visita em tal lugar agora, eu vou subir lá. Do nada, não tinha programado. Aí quando eu subi lá para passar visita em determinado lugar, eu fui passar visita só. De repente eu me deparei com uma situação que eu não... Uma situação que precisava de uma intervenção de um pastor, literalmente. De trazer uma orientação, de trazer uma abordagem, literalmente, que não era de um profissional. E eu quero te dizer como que Deus faz, porque eu acabei vivenciando essa situação de uma situação
de relacionamento de pessoas. E aí, quando eu entrei para intervir, eu fiquei só eu e a pessoa e fui fazendo as intervenções. E Deus foi me mostrando feridas da pessoa relacionado por que ela se comportava daquele jeito. Numa conversa, dentro do ambiente de trabalho. E ali, fiquei 1 hora ministrando com essa pessoa. Nós oramos, nós renovamos a aliança com Deus, porque essa pessoa se tratava de uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela estava entendendo que ela tinha fugido do propósito de Deus. A gente precisa entender que a gente tem que estar aberto a viver propósito. Nem tudo que chega para nós é de fato situações. Ontem, por exemplo, eu vivenciei isso ontem. A gente tinha que pagar o aluguel da igreja e eu não tinha conseguido fazer a transferência por algumas situações. E geralmente eu não vou na casa da pessoa. E justamente ontem eu fui na casa da pessoa, do proprietário daqui, para pagar o aluguel da igreja. Chegando lá, ele falou: nossa, ainda bem que você veio aqui. Me colocou para dentro, abriu o coração, chamei a esposa dele, reunimos ali na área e oramos. Toda a vida, todo o comum é eu fazer o Pix. Justamente nesse momento, eu precisava estar pessoalmente na casa dessa pessoa. E aí você fala: Deus, por isso que eu não conseguia fazer a transferência durante a semana. Você entende que, assim, estou dando exemplos, que existem coisas que chegam para você que Deus está dizendo assim: liberta ela. Fala do poder do perdão. Tira ela desse cenário de dor. Ela não está conseguindo, ela está pedindo ajuda para você. Viver propósito. Pois bem, nós fomos revestidos pelo Espírito Santo para isso. O Espírito Santo veio para que a gente tenha a unção. E eu quero dizer que unção é o poder de Deus. Quando a gente fala em unção, a gente está falando do poder de Deus que dissipa as trevas, que quebra o jugo, que destrói, remove o fardo. Mas para ter unção, que é o poder, a gente precisa ter algo antes. Quando diz que Deus ungiu a Jesus com poder, e Jesus fazia coisas, nós estamos entendendo que Deus precisa ungir a gente com o mesmo poder. Por isso que a gente leu Atos 1:8, revesti-vos, recebei poder. Então o poder é necessário a gente ter. O poder do Espírito Santo, a unção é o poder. Deus ungiu a Jesus com poder, nós lemos em Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus com poder. Então, a Josi e o Júnior precisam ser ungidos com o poder de Deus. Mas há algo que antecede a prática desse poder, ela vem da presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala assim: receba o Espírito. Então eu entendo que para viver a missão de Deus, que é proclamar o Evangelho, trazer liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, eu preciso de unção. E esta unção vem da minha prática, da minha vida com a presença do Espírito. Recebei o Espírito Santo. E eu quero que você esteja pronto para sair daqui hoje dizendo: opa, está claro a minha missão. Então lá naquele lugar, naquela família que eu estou trabalhando, eu tenho uma missão para desenvolver lá. E você já viu algumas vezes que a gente sai de uma empresa que a gente fala assim: eu cumpri a minha missão? Você já teve essa sensação? Que a gente foi destinado naquele lugar por um propósito, e a gente viu Deus fazendo um propósito,
e a gente chega na conclusão de que nosso propósito ali foi cumprido, e aí a gente vai para Deus abre uma outra porta. Isso acontece. A gente precisa entender que, independente aonde está, o local que a gente esteja, o Senhor te chamou para dar continuidade nessa missão que Jesus colocou diante de você. Prontos para viver Isaías 61, igreja? Prontos para proclamar o Evangelho? Prontos para libertar oprimidos, dar vista a cegos? Para a gente concluir, eu vou falar um pouquinho sobre esses tópicos. Bom, vá para Romanos 1,16, eu já citei esse versículo, mas eu quero ler ele com vocês. Não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, assim, eu não tenho vergonha da boa notícia, eu não tenho vergonha das informações transformadoras que chegaram até mim. Por quê? Porque o Evangelho é um poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ele é um poder que entra em atividade em quem crê. Se não acredita, ele não entra em atividade. Mas se acredita, ele é o poder que salva. As pessoas estão sedentas de boas notícias, porque afinal de contas nós só recebemos más notícias ultimamente, né? A gente vive num mundo em trevas, a gente vive em um mundo jaz no maligno. As pessoas estão sedentas de boa notícia. E quem são os portadores? Nós. Então, primeira coisa, proclame o Evangelho. Quando olhamos para o Evangelho faz parte da armadura do bom soldado. Diz que a gente tem que calçar os nossos pés com a proclamação do Evangelho da paz. A gente precisa, nesse mundo que tem muito buraco, muito espinho, muita coisa que machuca o nosso caminhar, a gente precisa estar calçado com uma boa notícia que nos leva à paz. A gente tem que estar calçado com o Evangelho. Seja portador de paz. Traga boas notícias nos seus lábios. De verdade, eu tenho aversão em profetas de calamidade. Eu tenho aversão em profeta de calamidade. Assim, você já viu aquela história assim, que a gente fala assim, a situação está ficando apertada, aí o profeta fala assim, você não viu nada. O que ainda vai acontecer? A gente já sabe que na Bíblia o Apocalipse está bem claro, é só ler que a gente já sabe o que vai acontecer. Não estou criticando, estou dizendo que não dá para ser só profeta de calamidade, né? A gente precisa entender que Deus tem boa notícia para as pessoas. Lá fora tem muita gente precisando de uma notícia de perdoe, seja perdoado. Aliás, um parêntese, eu tenho no meu espírito, quem já ouviu a canção Ah Jesus, de Juliane Souza? Esta canção, no meu espírito, é um chacoalhar realmente para a nação brasileira. Saiam da religiosidade, igreja. Né? Quem não ouviu, ouça essa canção. Né? Assim, do que as pessoas realmente... A gente precisa fazer valer o Evangelho. A gente precisa fazer valer o Evangelho. O Evangelho, o poder que salva pessoas. Você foi chamado, então, também para trazer cura aos quebrantados de coração. E eu quero dizer assim, seja curado para curar. Seja curado para curar. É tempo de viver cura no teu interior. Outro dia eu estava falando assim que uma das marcas que a gente precisa voltar nesse nosso ministério é a marca da ministração da cura interior. Nós somos uma igreja que fomos formada para curar feridos. Quem está aqui há alguns anos, nós tínhamos assim manifestações tremendas de Deus em momentos extraculto de curas que aconteciam no interior de pessoas. E o passar de alguns anos, o inimigo tem tentado nos roubar, mas ele está sendo desmascarado. E uma das nossas características
desse ministério, do Ministério Restauração em Vida, é ser uma portadora de cura interior. É ser um eixo de cura interior. É ter uma coluna de curar os feridos pelo diabo, os feridos por pessoas, os feridos por si mesmos. E a gente tem esse chamado, além da liberdade dos dons e da manifestação de estimular os ministérios. Então é hora da gente entender que a gente precisa curar aqueles que estão com mágoas, com ressentimentos, com julgamentos, com complexos, né? Lembrando do que Deus falou para Jó, lá no livro de Jó. Olha, ainda que um tronco, né, seque e venha morrer, uma árvore morra, né, vire aquele tronco seco, mas quando chegar o cheiro das águas, ela brotará e tornará a ter vida. Jó capítulo 7 diz isso. Isso é o que a gente entende como cura. Lugares secos, troncos que foram destruídos, que o Senhor querendo fazer uma nova plantação, uma nova árvore. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para proclamar a liberdade aos cativos. Tem muita gente presa, às vezes nós mesmos estamos presos em algum cenário, mas eu quero te dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Deus quer é que a gente viva liberdade. Liberdade. Liberdade que eu digo é ser livre. Livre do mundo de drogas, livre do mundo da prostituição, livre da religiosidade. Livre da religiosidade. O religioso, ele não traz a manifestação do reino. Livre do humanismo, né? A gente precisa entender que nós somos livres, livres para adorar, livres para proclamar o Evangelho, livres para servir ao Senhor. Mas só se passa por liberdade, só tem liberdade quem passa por uma porta: arrependimento. Sem arrependimento não tem liberdade. Arrependimento é abandonar o pecado. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a gente já falou isso esses dias lá, algumas vezes já falamos isso também nas células, né? A gente precisa se arrepender daquilo que nós chamamos de pecado e parar de chamar pecado de problema. Problema é problema, pecado é pecado. Pecado só se tem uma maneira de lidar, arrependendo e abandonando. Liberdade vem com a questão do arrependimento. Recuperar a vista aos cegos. Esse eu quero ler. 2 Coríntios, para a gente ver o que é recuperar a vista aos cegos. 2 Coríntios 4, 3 em diante. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus deste século, desta era, né, cegou o quê? O entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existem pessoas que elas não conseguem enxergar aquilo que para nós a gente fala assim: nossa, mas isso é óbvio, né? Mas não, elas estão cegas. E nós precisamos, através da ministração, trazer a luz da glória de Cristo ao coração das pessoas. E nós temos que proclamar o ano aceitável do Senhor. E queria que você se colocasse em pé. Coloca Isaías 52, 2. O profeta Isaías traz isso à nação de Israel. Eu queria circular 3 palavrinhas que estão nesse versículo. Isaías 52, 2. Sacuda para longe a poeira. Levante-se e sente-se no trono, ó Jerusalém. Livra-se das correntes do seu pescoço,
ó cativa, filha de Sião. Eu quero terminar essa ministração colocando isso para nós aqui. Eu quero dizer, olha, sacuda para longe a poeira, levante-se e sente-se no trono, ó Ministério Restauração e Vida de Marília. Livre-se das correntes do teu pescoço, ó Ministério Restauração e Vida de Marília. Nós precisamos entender que sacudir, levantar-se, livrar-se das correntes, é a gente sair do conformismo e abraçar a missão que Deus tem para nós. E essa missão, ela é sua. Deus espera que você dê continuidade na missão que Jesus tem. Deus espera que eu dê continuidade na transferência de missão que Jesus tem. Vá a partir de hoje, proclame o Evangelho, liberte pessoas, proclame o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus.